O aroma de pão recém-assado já toma conta das ruas de Roma, antes mesmo do nascer completo do sol. Padarias abrem suas portas, comerciantes organizam suas bancas e milhares de pessoas começam mais um dia sem imaginar a gigantesca operação necessária para colocar comida em suas mesas. Afinal, como uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes conseguia alimentar tanta gente todos os dias? Para responder essa pergunta, precisamos voltar muito antes daquele pão chegar às mãos do padeiro. Nossa viagem começa a centenas de quilômetros dali, nos vastos campos que abasteciam o Império Romano. Ali, milhares de agricultores cultivavam trigo, cevada, oliveiras e vinhedos, produzindo alimentos que sustentariam algumas das maiores cidades do mundo antigo. O trigo era um dos alimentos mais importantes da alimentação romana. Todos os anos, enormes quantidades eram colhidas, secas e armazenadas cuidadosamente antes de iniciar uma longa viagem rumo à capital. Mas Roma não dependia apenas da produção próxima. Grande parte dos alimentos vinha de províncias distantes, especialmente do Egito e do norte da África, considerados verdadeiros celeiros do império. Depois da colheita, começava uma das etapas mais importantes dessa gigantesca operação. Carroças transportavam toneladas de alimentos até portos espalhados pelo Mediterrâneo. Dali, enormes navios mercantes iniciavam viagens que podiam durar dias ou semanas, levando trigo, azeite, vinho, frutas secas e muitos outros produtos em direção à maior cidade do império. O mar Mediterrâneo funcionava como uma enorme estrada líquida, conectando praticamente todo o império. Muito antes das rodovias modernas, eram essas rotas marítimas que permitiam transportar enormes quantidades de alimentos de forma muito mais rápida e eficiente do que qualquer viagem por terra. Enquanto milhares de pessoas caminhavam tranquilamente pelas ruas de Roma, poucas imaginavam a gigantesca rede de agricultores, marinheiros, comerciantes e trabalhadores que atuava diariamente para que alimentos nunca faltassem na cidade. Muito antes de chegar ao mercado, cada pedaço de pão já havia percorrido uma jornada extraordinária através de um império inteiro. Depois de cruzar o Mediterrâneo, os navios finalmente chegavam ao grande porto de Ostia, a principal porta de entrada de mercadorias para Roma. Ali começava uma verdadeira corrida contra o tempo. Sacas de trigo, ânforas de azeite, barris de vinho e diversas outras cargas eram descarregados sem parar. A cidade precisava ser abastecida todos os dias. Do porto, boa parte dos alimentos seguia pelo rio Tibre em embarcações menores, até chegar aos enormes armazéns da capital. Ali, toneladas de produtos eram organizados, protegidas da umidade e distribuídas conforme as necessidades da cidade. Era uma operação gigantesca que funcionava praticamente sem interrupções. Mas o trigo ainda não estava pronto para chegar à mesa dos romanos. Primeiro ele precisava ser transformado em farinha. Grandes moinhos trabalhavam diariamente moendo milhares de grãos, preparando a matéria-prima que abasteceria dezenas de padarias espalhadas pela cidade. Nas padarias, padeiros começavam o trabalho ainda durante a madrugada. Fornos aquecidos produziam centenas de pães que rapidamente seguiam para mercados e bancas espalhadas pelas ruas. Enquanto a cidade despertava, o alimento mais importante da alimentação romana já estava pronto para ser vendido. Mas o pão era apenas uma parte da alimentação romana. Nos mercados, era possível encontrar frutas, legumes, azeite, queijos, peixes, carnes, ervas e diversos produtos vindos de diferentes regiões do império. Caminhar por aquelas ruas era como percorrer um enorme centro de distribuição conectado por milhares de quilômetros de rotas terrestres e marítimas. Quando finalmente uma família se reunia para fazer sua refeição, dificilmente imaginava quantas pessoas haviam participado daquela jornada. Agricultores, marinheiros, carregadores, comerciantes, moleiros, padeiros e vendedores formavam uma enorme rede que trabalhava diariamente para manter Roma alimentada. Antes de chegar à mesa, cada refeição já havia atravessado campos, portos, rios e mercados espalhados por todo o império.
Manter funcionando esse enorme fluxo de alimentos exigia planejamento constante. Uma colheita ruim, uma tempestade no mar ou qualquer interrupção nas rotas comerciais poderia afetar o abastecimento da cidade. Alimentar Roma significava manter funcionando uma rede que se estendia por milhares de quilômetros e envolvia praticamente todo o Império Romano. Por isso, garantir o fornecimento de alimentos era uma das maiores prioridades do governo romano. Estradas precisavam permanecer seguras, portos funcionando, armazéns abastecidos e rotas comerciais protegidas. Muito antes de o pão aparecer nas padarias, existia um gigantesco trabalho de organização que mantinha toda essa engrenagem em movimento. É justamente aqui que percebemos algo fascinante. Quando observamos um simples pedaço de pão, dificilmente pensamos em agricultores, marinheiros, moleiros ou padeiros. Mas em Roma, cada refeição era o resultado do esforço conjunto de milhares de pessoas espalhadas por todo o império. Um alimento aparentemente comum escondia uma das maiores operações logísticas da antiguidade. Talvez esse seja um dos aspectos mais impressionantes de Roma. A cidade não cresceu apenas por causa de seus exércitos ou de seus monumentos. Ela cresceu porque desenvolveu sistemas capazes de conectar campos, portos, mercados e famílias em uma única rede de abastecimento. Quanto maior essa organização, maior também podia ser a cidade. Quando caminhamos pelas ruínas de Roma hoje, é fácil admirar templos, anfiteatros e aquedutos. Mas existe uma parte da história que quase nunca aparece diante dos nossos olhos. Todos os dias, uma imensa operação silenciosa acontecia para garantir que milhões de refeições chegassem às mesas de uma das maiores cidades da antiguidade. E talvez essa engrenagem invisível tenha sido tão importante quanto qualquer monumento que ainda permanece de pé. Talvez seja justamente essa a maior lição deixada por Roma. Grandes civilizações não são sustentadas apenas por exércitos, palácios ou construções monumentais. Elas dependem de milhões de pequenos trabalhos realizados diariamente por pessoas que raramente aparecem nos livros de história. Agricultores cultivando a terra, marinheiros enfrentando o Mediterrâneo, carregadores descarregando navios, moleiros transformando grãos em farinha, padeiros aquecendo seus fornos antes do amanhecer e comerciantes abrindo suas bancas para receber os primeiros clientes. Enquanto um cidadão romano comprava um simples pedaço de pão, dificilmente imaginava que aquela refeição era o resultado de uma gigantesca rede espalhada por todo o império. Talvez esse seja o verdadeiro legado dessa história. As maiores civilizações não são construídas apenas pelas obras que permanecem de pé durante séculos, mas também pelas pessoas comuns que, todos os dias, fazem essas civilizações continuarem funcionando. Ontem em Roma, como hoje em qualquer grande cidade do mundo, existe uma imensa engrenagem trabalhando silenciosamente para que algo tão simples quanto uma refeição chegue à nossa mesa. E talvez seja justamente por isso que essas histórias continuam tão atuais.